Oi pessoal, tudo bem? Sou Bruno Aguilar. Hoje eu queria deixar uma dica de leitura de um livro que muito me impactou, porque ele trata de algo que é essencial para todos nós, que são as nossas memórias, lembranças e como esse processo vai acontecendo durante toda a nossa vida. Em especial, ele buscou tratar nesse livro a doença de Alzheimer, que é o livro aqui que eu queria passar para vocês, Em Busca da Memória, de Joseph Zebelli, onde ele vai tratar desde a descoberta até uma biografia da doença de Alzheimer e os novos tratamentos que têm sido buscados para a melhoria de vida das pessoas. É uma questão importante, principalmente que nós vivenciamos um envelhecimento da população e ele se torna mais presente, se tornam questões que precisam de cuidados, cuidados não só do tratamento com a pessoa que sofre a questão, mas também das famílias. Então o livro traz essas questões, então eu queria deixar essa dica para a gente conversar aqui, para comentarem, e é uma leitura que traz algo que é essencial. Nós somos as nossas lembranças, as nossas memórias e resgatar, seja para buscar melhores tratamentos ou melhor qualidade de vida durante o envelhecimento, como também buscar formas de melhor acolher, de melhor vivenciar essa fase com as famílias é interessante. Eu acho que é uma leitura que todos nós devemos fazer, porque o envelhecimento faz parte, né, da nossa história de vida, e ter esse acolhimento com as famílias e ter um conhecimento maior sobre essas questões que afetam todo o envelhecimento da população é importante, seja para nós no aspecto, né, de cuidados, como também no aspecto de conhecimento e de como melhor acolher essas questões, beleza? Então fica ligado que eu vou trazer algumas questões e vou trazer alguns comentários do livro, beleza? Até mais! O livro ele tem um enfoque em traçar primeiramente uma biografia da doença de Alzheimer, que é uma doença que afeta cerca de 1 milhão de brasileiros. Ela é uma doença neurodegenerativa que ataca os processos cognitivos, né, deteriorando os processos de memória, memória recente, e com o avançar da idade ele fica mais próximo, porque tem toda uma estruturação de deterioração, né, de placas que atuam sobre as áreas do cérebro, principalmente áreas ligadas à memória, e ele faz todo esse detalhamento, essa pesquisa inicial, essas descobertas. E o interessante, assim, que o livro não caminha especificamente só numa questão científica, né? O autor é um neurocientista, ele participa de grandes pesquisas ligadas ao tratamento com Alzheimer, mas o que eu acho mais interessante do livro é que ele focou em traçar essa biografia, mas vivenciar a realidade das famílias. Porque o grande impacto do Alzheimer não é só na pessoa que já em idade avançada começa a sofrer os processos, né, de confusão mental, de perda da memória, de situações que afetam até o seu comportamento, né, de mudanças de comportamento, mas também esse impacto no entorno que vai fazer o tratamento do familiar que vivencia isso, as famílias que vivenciam esse ser humano, esse indivíduo, que está perdendo o que é o maior nele, né? Que são as memórias, que são as lembranças, né? É uma perspectiva até de uma diluição desse eu, dessa personalidade que vivenciava, e a família tem que acompanhar todo esse tratamento, né? Eu acredito que muitos vivenciam essa história, eu vivencio isso particularmente também no familiar, né, a família que já aconteceu. Então é importante para trazer também um apoio, num lado, conhecer o histórico da doença, as pesquisas que estão sendo colocadas em questão, quais técnicas, né, passam. É interessante que ele busca traçar não só aspectos, né, de pesquisa de origem de vinculação genética, também como pesquisas ligadas a novos medicamentos que podem ser testados, mas também na qualidade de vida, né? O que pode o indivíduo buscar com uma melhor qualidade de vida, com uma melhor alimentação, com a melhor prática de exercício, também buscar, né, através da leitura, através de exercitar todo o seu processo cognitivo, de atuação, de raciocínio, para que também possa ter uma melhor qualidade de vida por mais tempo e também buscar retardar os efeitos que a o Alzheimer pode trazer. Então é importante que, não só nos aspectos de um avanço das pesquisas, dos tratamentos, mas ele busca também olhar o cuidado, ele vivencia, eu acho muito interessante do livro, que ele vivenciou várias famílias em vários países em que vivenciam um processo de um familiar que está enfrentando
a doença de Alzheimer. E você perceber a degradação dessa memória, os efeitos cada dia nesse convívio e do acompanhamento também do familiar que cada dia percebe essa perda de memória e como atuar e como acolher, seja também nos atendimentos, né, de atendimentos de atenção de saúde, né, os estudos que acompanham o idoso também, né, seja no hospital, unidade de tratamento. Então, toda uma questão é que ele busca essa vivência, essa experiência do indivíduo em si, que não só em termos de uma busca de tratamento, mas também nessas relações que ele se estabelece e cada vez mais busca ainda recordar o que é dele ainda, o que tem de lembrança, o que tem de memória. Então o livro tem esse balanceamento entre o que é pesquisa, o que é científico, o que é testado, mas também qual é o impacto dessas relações, como vivenciar melhor essas relações desse familiar que passa por esse processo, né? Como também criar todo um clima de maior acolhimento e de aproveitar toda essa vivência, porque nos estágios mais avançados do Alzheimer, cada vez mais a perda das memórias até mais arraigadas, toda aquela situação, e esse indivíduo esse eu vai se perdendo. Então é importante que o livro traz essas perspectivas e interessante até como ele surgiu, né? Ele conta a história do avô que passou por esse processo de Alzheimer. E aí meu filho, quando viu o avô ali, o livro, ele viu assim, o tocou, ele começou a querer ler, a querer folhear, e ele mesmo, na época com 9 anos, quis comprar, e aí ele decorou a primeira frase, eu achava interessante, que é uma frase que ele coloca, como nós sabemos, uma das espécies de demência, ele repetia reiteradamente essa frase, que demência é um termo abrangente para uma constelação de distúrbios mentais. Então, você imagina uma criança de 9 anos, mas aquilo impactou principalmente essa proposta, né, que o autor vivencia essa questão da doença de Alzheimer com um avô, ele lembrou e trouxe, e foi um achado que eu não esperava, foi aleatoriamente escolhido e trouxe todas essas perspectivas de estudo, de aprendizado, e eu acho importante compartilhar porque é um livro para família ler e para entender, porque faz parte, o envelhecimento da população vai impactar cada vez mais, o Brasil se torna um país cada vez que vai precisar de uma rede de atendimento maior para os idosos, né, de maior com esse envelhecimento da população. A pandemia trouxe novas demandas, né, principalmente de proteção, de cuidado com os idosos. Então também nas questões ligadas a essa perda degenerativa ligadas à memória, à demência, que pode afetar essa vivência do idoso, é importante buscar mecanismos não só de tratamento medicamentoso, mas também tratamento de qualidade de vida, de aperfeiçoar a qualidade de vida para que ele possa retardar o máximo possível os efeitos da doença e ter uma melhor qualidade de vida e um melhor amparo e acolhimento da família também. Então, pessoal, eu acho uma outra questão interessante que eu queria deixar é que ele busca também, ele viaja pelo mundo e busca ver novos tratamentos, novos locais onde as pessoas têm uma maior qualidade, seja de uma longevidade, né, e qualidade de vida, e que esses processos de Alzheimer ou de perda da memória, o processo de demência são não tão evidentes, então ele busca tentar entender se tem alguma coisa nessa vivência, se tem, seja um tratamento, ou seja uma alimentação, seja uma prática de vida, e aí algo que ele acredita que seja, em termos de pesquisa, algo que eu achei um paralelo interessante, que uma certa vila na Colômbia, então tem uns processos muito precoces, né, ligado ao Alzheimer, né, tem um aspecto que ele tem uma vinculação genética, né, que tem outros gatilhos, mas pode ter uma vinculação genética, e nessa cidade, na Colômbia, os processos são muito precoces, e aí foram para lá buscar entender, e as pesquisas estão avançando, e ele fez até uma menção, aqui, o livro 100 Anos de Solidão, né, do Garcia Marques, que em Macondo, né, acontece um processo de insônia também, de esquecimento, de perda de memória, então ali que tem um grande clássico da literatura, pode ser também um local que as pesquisas podem avançar
para que novos tratamentos, né, ou medicamentos possam vir para auxiliar as pessoas nesse processo. Então ele deixa essa esperança e tem essa vinculação com uma grande obra da literatura que eu achei interessante. E quem quiser também, né, não quiser ler o livro, fica de sugestão 2 filmes que são excelentes para entender, seja os impactos, os efeitos da doença e também essas relações que se estabelecem, né, e como prover o melhor acolhimento. Um já tem um certo tempo, que é Para Sempre Alice, né, são filmes que em regra a atuação é tão impactante que garante o Oscar. Então você tem Para Sempre Alice com a Julianne Moore, um excelente filme. E um filme mais recente que eu achei a proposta muito interessante, que é Meu Pai, que garantiu o Oscar para o Anthony Hopkins, que é um filme que eu acho que a grande questão é que ele coloca as pessoas na perspectiva de quem está vivenciando a doença. Porque muitas das vezes existem conflitos que existe uma irritabilidade maior ligada à pessoa que está vivenciando o processo, em razão do esquecimento, em razão de que acha que, como ele não consegue lembrar de muitas coisas, ele imagina que foram furtadas, então ele não consegue se posicionar no filme com quem que ele está lidando, a perda de memória vai se agravando. Então o filme ele tem essa proposta de você se imaginar nesse ambiente que também se torna confuso, e como você produz a sua cognição, o seu entendimento, num contexto em que você também aí você começa a analisar mais na perspectiva de quem está vivenciando. Então, esse filme, Meu Pai, me impactou também. E em termos de, fica a sugestão também dos 2 filmes, Para Sempre Alice e O Meu Pai, como para ampliar essas questões. Eu acho que a grande proposta do livro e também do vídeo é ampliar esse tema. É um tema que vai cada vez mais fazer parte da realidade das famílias, vai fazer parte também, cada vez por demandas de saúde pública mais ligadas à proteção, ao cuidado com os idosos e também um acolhimento desse familiar nesse contexto, de prover também um tratamento para que possa enfrentar as fases, né, com agravamento, e esperamos também que venham, né, novas perspectivas de avanços genéticos, avanços de remédios e avanços também ligados a um entendimento maior, porque você nota no livro que ainda é uma busca, e uma busca que tem todo o seu sentido, né? Que nós somos constituídos das nossas lembranças, das nossas memórias, e ao que afete isso é um processo doloroso. É doloroso ver um familiar passando por isso, é doloroso vivenciar isso. Então é importante, o livro traz essa discussão e traz essa questão de nos lembrarmos e vivenciarmos isso da melhor forma e tentarmos também dar apoio e acolhimento para quem vivencia e todo esse entorno das famílias que vivenciam, beleza? Fica a dica, o livro Em Busca da Memória. Espero que vocês tenham gostado, comentem e quem puder, dá uma lida ou assiste o filme, beleza? Vamos tentar, esperamos aí que um futuro mais cheio de esperanças e mudanças ligadas à doença de Alzheimer, beleza? Até mais!